Olá, irmãos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me ensinado no decorrer dos anos de ministério, de prática e ensino da palavra de Deus. Todos nós sabemos que Deus fez o homem um ser trino, que nós somos corpo, alma e espírito. E durante o decorrer dos anos, muitos pregadores ensinaram a igreja. E para simplificar a compreensão da igreja, eles ensinaram que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então, fazendo uma distinção entre uma coisa e outra. Então, nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. E quando Jesus ali na cruz disse, está consumado, ele quis dizer, está feito. Tudo que eu podia fazer pelo homem, eu fiz. E eu quero compartilhar hoje sobre o sacrifício de Jesus. Eu poderia colocar o tema sobre sacrifício versus maldição. E mostrar a vitória do sacrifício de Jesus sobre a maldição. Há pouco tempo eu postei um vídeo sobre livres da maldição, onde eu argumentei algumas coisas sobre a maldição de maneira um pouco superficial. E agora nesse vídeo, se Deus permitir, no outro vídeo, eu quero argumentar alguns pontos bíblicos que falam sobre a maldição. E eu quero mostrar hoje que o sacrifício ele fez uma obra no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Primeiro eu quero definir algumas coisas aqui para ficar melhor. Primeiro eu quero definir que este corpo, a Bíblia, essa minha casa terrena, a Bíblia diz que ele se tornou o santuário ou o templo onde habita o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo ainda exorta que nós devemos oferecer esse corpo como um instrumento de justiça nas mãos de Deus, como ressurretos dentre os mortos. E ele exorta também que a gente não ofereça esse corpo ao pecado, à prostituição. E ele diz também que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, tem ciúmes desse corpo. Por quê? Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, que eu convidei para que ele viesse reinar, habitar em mim, esse corpo se tornou a casa de Deus na terra, aonde habita o próprio Espírito de Deus. E o que é o meu espírito? O espírito é o local onde Deus tem relacionamento com o homem, onde Deus fala com o homem. Para que você possa entender, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, essa mulher indagou a Cristo e disse, olha, os nossos pais adoram nesses montes, e os judeus adoram lá em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Jesus diz, olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele diz, uma grande revelação, um grande ensinamento para essa mulher. Ele diz, porque Deus é espírito. Então, Deus criou o homem, um ser espiritual, para que se pudesse ter relacionamento com o homem. Isso está no livro de Romanos 8,16, que fala que o Espírito de Deus testifica no meu espírito, ou no seu espírito, que somos de Deus. Então é ali que o Espírito de Deus se comunica conosco, no nosso espírito. Paulo chama de o homem interior. E esse espírito, ele estava inativo, morto, separado de Deus por causa do pecado. Então, quando eu aceito a Cristo, ele é reativado. O meu relacionamento agora é restaurado. Aquilo que fazia separação entre eu e o meu Deus foi arrancado, que era o pecado. Então agora Deus tem um relacionamento comigo, no meu espírito, aonde ele fala comigo. E a minha alma? O que vem ser a minha alma? A alma ela é dotada de sentimentos, intelecto e vontade. Essas são as faculdades da alma. O intelecto, sentimentos e vontade. Então, para que a gente possa entender como que o sacrifício age na minha vida ou na nossa vida,
eu preciso entender e fazer uma distinção entre corpo, alma e espírito. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 33, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tomou um fermento e introduziu em 3 medidas de farinha. Se você observar o contexto, ali fala da parábola do semeador e fala que a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração do homem. Então, aonde que o reino de Deus é introduzido? No homem. E nessa comparação de fermento, esse trecho não está relacionado a pecado. Porque alguns dizem que quando se fala de fermento na Bíblia, que quando Jesus exorta que a gente deve se cuidar, se guardar do fermento dos fariseus, e relaciona o fermento à linguagem de pecado. Mas aqui o fermento não está relacionado a uma linguagem de pecado. Ele está relacionado ao reino de Deus, que uma mulher pega e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então eu preciso entender se essas 3 medidas de farinha sou eu, é você, e o fermento representa o reino de Deus, onde ele é implantado, colocado em nós, significa que ele é colocado no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, até que tudo seja levedado. Então é importante entender que existe um tempo de ação para o fermento, para a palavra de Deus em nós. Há um tempo para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. No meu espírito, com certeza, a resposta é muito mais rápida. Por quê? Porque a separação foi arrancada. E agora ele é religado a Deus. E eu tenho um relacionamento restaurado. E entra o versículo que diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então por quê? Porque houve um novo nascimento. Quando Jesus disse a Nicodemos que você, se não nascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Então é necessário que o homem nascesse do Espírito. Então o meu espírito ele é religado a Deus. O fermento age rapidamente. O meu corpo, qual que é o benefício para o meu corpo? Primeiro, vem ser introduzido, habitar em mim o Espírito Santo de Deus. E agora ele passa a dominar a minha vida. E se eu tenho o hábito de ser sensual, o Espírito Santo agora vai me convencer do meu pecado. Vai me convencer dos meus erros. E eu não quero entrar na área de pecado, de sensualidade ou adultério que se comete no corpo. Não quero entrar nesse assunto. Eu quero mostrar a ação do sacrifício no corpo. Então, qual que é a próxima? Seria a nossa alma. Então a minha alma é meu intelecto, é minhas emoções, é a minha vontade. Isso não muda no dia que eu aceito Jesus. Por quê? Porque Jesus não tocou em mim com uma varinha de condom e transformou a minha mente simplesmente porque eu o aceitei. Eu aceito a Cristo e ainda continuo às vezes pecando. Erro. Faço coisas que não queria fazer. Por quê? Porque a minha mente não foi totalmente transformada. E eu quero explicar agora um pouco sobre cada uma dessas coisas. Eu vou falar um pouco sobre a alma. E eu quero primeiro mostrar a você que arrependimento, no original, como muitos já sabem, a palavra é metanoia, que é mudança de mente. E a mente é uma faculdade da alma. Então, quando eu aceito Jesus, a minha mente ela não é mudada totalmente. Ainda os meus conceitos continuam os mesmos. O único entendimento que eu tenho é que agora eu sou um cristão e que eu tenho que seguir a Cristo, que tenho que obedecer a Cristo, que tenho que servir a Ele, mas ainda não tenho o entendimento total. Então eu preciso entender o que é o meu entendimento. Eu quero fazer algumas definições. O entendimento é aquilo que rege a minha vida. Ele é um resultado do conhecimento adquirido. Isso é o entendimento. Toda a informação que eu recebi dos meus pais, que eu recebi na escola, que eu recebi da comunidade, que eu recebi da igreja, que eu recebi da mídia, isso formatou o meu entendimento. Formatou os meus pensamentos.
Aquilo que eu entendo ser certo ou errado é um conjunto de conhecimento adquirido durante toda a minha vida. E isso não muda no dia que eu aceito a Cristo. Eu tenho um arrependimento agora, a metanoia acontece porque eu não quero mais o pecado. Mas a transformação do meu entendimento é um processo de conhecimento de Deus e principalmente em relação à sua palavra. Então eu tenho que começar a deletar do meu entendimento algumas informações, deletar do meu entendimento aquilo que o pecado, que o mundo impregnou em mim, e eu preciso transformar o meu entendimento. Como? Pela palavra de Deus. Então Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo fala que eu não posso me conformar com o mundo. E que eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Por quê? Porque se eu não renovar o meu entendimento, eu não vou conseguir experimentar ou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos não entendem e não sabem porque não conseguem viver a vontade de Deus. Você sabe qual que é o maior obstáculo para mim e para você não vivermos a vontade de Deus nessa vida? É um entendimento que não é transformado. É um entendimento que não é renovado. Então aceita Cristo e Ele passa a habitar em você, só que você não procura conhecer a Deus. Você não procura conhecer a palavra de Deus. Você continua vivendo nas suas razões, no seu intelecto, na sua vontade, fazendo simplesmente o que você quer. Então o fermento ele é introduzido na alma. Porém, existem as ferramentas de Deus para a transformação da alma. E a principal ferramenta que Deus utiliza é a sua palavra. É a sua palavra. O salmista disse: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra de Deus. Ele diz: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante que espada de dois gumes. Ela divide a alma e o espírito. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então o crente peca e diz: eu pequei, mas quando eu vi, eu nem percebi que tinha pecado. Eu nem percebi que eu tinha errado. Sabe por que você não percebe? Sabe por que você não consegue detectar o pecado quando ele vem? Porque você não conhece a palavra de Deus. Porque você não guarda a palavra de Deus no teu coração. Sabe por que falta discernimento na vida do cristão? Para saber quando as coisas são certas e são erradas, quando é o diabo que está agindo, quando é a sua alma, quando são as suas deformidades, as suas concupiscências. É falta de conhecimento da palavra, porque o versículo diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Pensamentos e intenções, irmãos, é alma. Alma. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu consigo examinar a mim mesmo. E eu consigo deletar as informações erradas e formatar o meu pensamento com conhecimento de Deus, com conhecimento da palavra de Deus, fazendo e obedecendo a sua vontade. Então o fermento é isso. O fermento comparado ao reino de Deus. Conhecer a palavra. Por isso que Oséias diz: o meu povo é destruído porque despreza o conhecimento. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantos versículos você conhece? Você sabe explicar sobre salvação? Sabe explicar sobre santidade? São coisas básicas da fé cristã. É o leitinho. E a Bíblia diz que o alimento sólido é para os perfeitos. Mas eu fico pensando, se o leitinho você não conhece, eu não conheço, a igreja não conhece, como vamos viver um nível de alimento sólido? Está errado. Está contrariando a Bíblia, contrariando a palavra de Deus. Então eu preciso ser um cristão que lê Bíblia, conhece Bíblia, vive a Bíblia. Que aquilo que a Bíblia diz, ele recebe no seu espírito, no seu entendimento. E ele se permite ser transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. Essa é a ação de Deus na minha alma. Renovação, conhecimento da palavra de Deus. Então no meu espírito, sou nova criatura, recriado, religado a Deus.
no meu corpo agora santuário de Deus, lugar da sua habitação. O sacrifício fez isso no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Agora eu quero falar e introduzir um pouco sobre a maldição, para que você possa entender que a maldição, ela não é nada perto do sacrifício de Jesus. Primeiro eu quero definir para você o que é maldição. 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala que todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão à lei. Então o que é pecado? O pecado é transgredir a lei de Deus. O que é maldição? A maldição é a condenação. A maldição é a sentença. Então, todo pecador está condenado. E qual que é a condenação hoje? Morte. Que morte? Espiritual. Separação de Deus. Essa é a maldição. Essa é a maldição do pecado. Afastar o homem de Deus. Me desculpem. E o que acontece? O sacrifício de Jesus, o que ele fez? Ele me tirou debaixo da servidão do pecado. Ele me libertou do poder do pecado. E ele se fez o quê? Em Gálatas 3,13, maldito em meu lugar. Então ele me resgatou da maldição da lei. Qual que era a maldição da lei, meu irmão? Era a separação de Deus. Jesus na cruz do Calvário se separou de Deus no meu e no seu lugar. Ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se separou de mim? Agora vamos ver os mitos da maldição. A doutrina da maldição. Alguns dizem sobre espírito familiar. E fala, por exemplo, o pai era alcoólatra, o filho era alcoólatra, os netos são alcoólatras. Uma maldição familiar. Fala sobre espírito familiar, que agia na vida do pai, agia na vida do filho e vai agir na vida do neto. Doenças hereditárias, diabetes, é uma delas. Então eu quero mostrar para você o que o sacrifício fez. Quando você vive num ambiente onde o pai é alcoólatra, qual é a informação que a pessoa e a criança recebe quando vê seu pai bebendo cerveja, se alcoolizando? Que é uma coisa normal, é um modelo, é um exemplo que ela vai copiar. E isso daí está relacionado à sua alma. É uma informação que você adquiriu. Quando você aceita Jesus, a força espiritual do pecado, de Satanás, é quebrada. Porém, se a tua mente não é transformada pela palavra, a informação que você recebeu vai continuar latente aqui. E Satanás vai fazer ocasião disso. E a Bíblia fala que cada um de nós é tentado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Então esse mal, essa informação que eu não rompi, que eu não venci, que eu não tirei, não me libertei pelo conhecimento da palavra, vai exercer domínio sobre mim. Agora, aquele demônio que agiu na vida do pai, o que o sacrifício de Deus fez? O que o sacrifício de Jesus fez na cruz? Colossenses 2, versículo 14 diz que Jesus na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula. Ele rasgou a sentença que nos era contrária. Está falando da condenação. E condenação é a maldição. Aí diz o texto que ele cravou na cruz, nos libertou. Aí continua dizendo, e despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e em si mesmo triunfou. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário com o mundo espiritual, com Satanás e os demônios? A Bíblia está dizendo que ele despojou.
Sabe o que a Bíblia está dizendo no sacrifício de Jesus? Que ele rasgou a condenação e cravou na cruz. Quando antigamente nos reinados, nos reinos, era colocado um novo decreto, eles iam em praça pública e cravavam em um poste, em um lugar alto, o novo decreto, para que todos pudessem ver. E foi isso que Jesus fez. A Bíblia fala que ele cravou na cruz um novo decreto e nos libertou. Não está falando que vai nos libertar. O verbo é passado. Nos libertou. Então, se eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, eu tenho direito disso que ele conquistou ali. Libertação. Então eu aceitei Jesus, acabou a maldição. No mundo espiritual, o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Não tem. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que o versículo diz. Que Jesus nos libertou. Agora, doenças hereditárias. O pai morreu de infarto, você pode morrer de infarto. Teve câncer, você pode ter câncer. Aí a ciência comprova que existem doenças que são transmitidas geneticamente. E eu não estou discordando disso. Mas o que a Bíblia diz? Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, peraí. Espera um pouquinho. A Bíblia está dizendo que a doença, a maldição hereditária, que eu poderia herdar geneticamente, Jesus levou ela na cruz do Calvário. Ele levou a diabetes, o câncer, levou toda a sorte de enfermidades. Ali na cruz, ele venceu a morte, o inferno, venceu as enfermidades. A Bíblia fala que pelas suas chagas fomos sarados. Que ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. E a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ali ele se fez maldito no meu e no seu lugar. E cumpriu o que Gálatas 3,13 disse. Jesus nos libertou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar. Então ele me libertou da ação do mundo espiritual, das garras do diabo. Ele me libertou das doenças hereditárias, quebrou essa maldição na minha vida. Agora, o que falta ser transformado? O que me prende ao pecado? O que faz eu viver uma vida maldita? Porque a Bíblia fala, Provérbios 26:2, que não há maldição sem causa. E compara, assim como um pardal e uma andorinha que voa, assim é a maldição. Sem causa ela não procede. Então o que acontece? O que Pedro diz: o diabo, vosso adversário, fica ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O diabo, ele fica esperando uma brecha na minha vida e na sua vida para que ele possa se alojar. Então, quando você não acredita que está curado, você vai viver enfermo. Quando você não acredita que você está liberto da opressão demoníaca, você vai viver oprimido pelo diabo. Agora, estar livre do pecado está em renovar a minha mente. Deus governa a vida de quem tem uma mente transformada. Vou repetir. Deus governa a vida de quem tem uma mente transformada. É assim que Deus faz. O seu entendimento é o que governa as suas atitudes. Quando você vai tomar uma decisão, você pensa o que é certo e você pensa o que é errado. E naquilo que é certo, você procura fazer. Foi baseado no quê?
baseado naquilo que você entende, nos seus conceitos do que é certo e do que é errado. Então, se esse entendimento é transformado pela palavra de Deus, eu tenho como a palavra de Deus que divide junto a medula, alma e espírito, o Espírito de Deus testificando em meu espírito, utilizando aqui a palavra de Deus e governando a minha mente, para que eu possa viver aqui nessa terra a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eles ficam relacionando não ser bem-sucedido na vida a maldição. No tempo de Jesus era assim. Eles viram um cego e eles falaram: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus falou: nem ele e nem seu pai, mas ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Sabe qual que é o problema da igreja? Sabe qual que é o nosso problema? É achar culpado. Por quê? Porque não conseguimos manifestar a glória de Deus. Então é mais fácil colocar a culpa no diabo, no pecado dos pais, e arrumar uma desculpa por viver uma vida enferma e derrotada. Ezequiel falou: nunca mais se diga esse ditado em Israel: os pais comeram uvas e os dentes dos filhos estragaram. E ele continua dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Cada um é responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos. Ah, você pode estar se perguntando, mas aquele versículo que diz que Deus é Deus zeloso, que visita o pecado dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Eu vou encerrar com esse versículo. Primeiro, a teologia da maldição fere princípios da palavra de Deus. E esse princípio é o princípio da justiça. A Bíblia fala que aquele que inocenta o culpado e que culpa o inocente, para Deus é abominação da mesma forma. E Deus não pega o inocente e culpa ele. Então isso contraria a palavra de Deus. Seria justo o meu filho ter uma vida reta, íntegra na presença de Deus e sofrer pelos meus pecados? E até mesmo as pessoas que aceitam Jesus, e Deus sempre vai deixar um assunto para tratar mais tarde. Ó, estou te perdoando aqui, mas o pecado do seu pai você vai dar conta. Você acha que Deus faz isso? Eu quero explicar uma coisa sobre o pecado, sobre o arrependimento. Quando você aceita Jesus, você não tem consciência de pecado por pecado. Você sabe que é pecador, sabe que o pecado separou de Deus, e você está arrependido de todos os pecados. E a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então você vem arrependido e Deus pega os seus pecados e joga nas profundezas dos mares. E nós chamamos isso de mar do esquecimento. Essa é a primeira etapa de um relacionamento com Deus. Perdão de pecados, para que se possa nascer de novo. Então Deus não deixa nenhum assunto pendente para depois, ele trata o problema ali. Depois, eu tenho que entender que o meu relacionamento foi restaurado. E agora eu falo com Deus face a face. Aí entra o versículo de João que fala: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. E se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Espera um pouco. Confessarmos o nosso pecado, com o relacionamento restaurado. O meu relacionamento agora é face a face com Deus. Agora, eu preciso tratar pecado por pecado. Se eu mentir, eu tenho que falar: Deus, eu sou mentiroso. Hoje eu menti para minha esposa, eu menti para os meus filhos, eu menti para a igreja. E quando eu tenho esse tipo de relacionamento com Deus, de conduta, é um tipo de conduta no nível que Deus pode transformar, mudar e tratar o meu caráter. Deus não tem mais um relacionamento superficial comigo e com você. Em Cristo Jesus, nosso relacionamento é restaurado. Então eu não posso chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e falar: Deus, perdoa os meus pecados. É um assunto mal resolvido. Eu tenho que chegar e falar: Deus, esse dia
eu te agradeço por ele, mas eu pequei contra ti. Eu cobicei, eu roubei. É a hora, meu irmão, de colocar nome nos bichos. Se você faz isso, você está olhando nos olhos de Deus e você está verdadeiramente arrependido e você está dando oportunidade para que Deus transforme o seu caráter. Ah, Deus, perdoa os meus pecados, amém. Deita e dorme. Não está arrependido. Conversa para boi dormir, é desencargo de consciência. Deus não ouve essa oração. Deus te espera arrependido, confessando seus pecados e abandonando. Então, quando eu aceito a Jesus, tempo da ignorância, pecado jogado no mar de esquecimento. Agora, eu preciso ser purificado dia após dia. Isso é um processo de santificação, de transformação de mente, de caráter, de conduta. Eu preciso ser restaurado dia após dia, transformado. Por isso que se diz que a vereda do justo é como o romper da aurora. Vem brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. É um processo que se iniciou. E precisa se dar continuidade. A Bíblia fala que existem muitos doentes na igreja. Isso está lá no texto da Santa Ceia. Porque não consegue discernir o corpo e o sangue de Cristo. Não entende o sacrifício. Eu disse que eu ia falar sobre o texto de que Deus visita pecado de pai aos filhos. Números 14. Josué pega um homem de cada tribo. Durante 40 dias, eles examinam a terra prometida onde eles iam entrar. Quando voltam, eles dão um relatório àquela nação. 10 espias falam que não tem como possuir a terra, que existem gigantes na terra, que perto deles eles eram como que gafanhotos. Mas dizia 2 espias, Josué e Caleb, que falou, não, a terra é boa, mana, leite e mel, olha o cacho de uva aí, 2 homens para carregar. Vamos subir. Certamente Deus entregará e nos dará em nossas mãos essa terra. E aquela congregação, aquele povo, se revoltaram contra Josué e Caleb e quiseram apedrejá-los, matá-los. E Deus se indigna com aquilo, Deus se revolta com aquilo, acende-se a ira de Deus. E Deus fala para Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés começa a orar e ele diz, Senhor, não faça isso. Se o Senhor fizer isso a este povo, as nações da terra vão falar que o Senhor tirou esse povo da terra do Egito e não teve poder para colocá-los na terra prometida. Porque eles sabiam que o Senhor estava com esse povo por causa da nuvem e da coluna de fogo. E se o Senhor fizer isso, Senhor, se dirá entre as nações que o Senhor é Deus zeloso, que visita pecado de pai aos filhos até a 3ª e 4ª geração. E eu quero mostrar que Deus não faz isso. A Bíblia diz ali nesse texto que Deus diz a Moisés, tudo bem, eu vou perdoar. Mas 19 anos para cima, eles morrerão aqui no deserto, não vão entrar na terra prometida. 19 anos para baixo, vão ficar 40 anos nesse deserto, pastoreando sobre os ossos de seus pais, até que a areia os consuma. Mas a geração de Josué e Caleb, essas entrarão na terra. Se Deus visitasse pecado, o texto visitar ali, meu irmão, significa no original, ele insiste para que abandone os pecados. Ele insiste com os filhos para que não andem nos pecados dos pais. Não está relacionado a imputar pecados, a colocar pecados sobre os filhos. Então vamos fazer um relatório desse acontecido. 19 anos para cima, saiu do Egito, viu as 10 pragas, viu o mar se abrir. São pessoas indesculpáveis, vão morrer. 19 anos, viram a água sair da rocha, codornizes, maná. Mas intentaram também contra os espias, contra a vida de Josué e Caleb. Não morreram, mas ficaram 40 anos pastoreando ainda no deserto. Imagina quantos anos de vida no deserto. Os espias que excitaram
toda a congregação contra Josué e Calebe, que levaram a eles a incredulidade, a não acreditar em Deus. Eles foram acometidos por pragas e morreram diante dos olhos de todo Israel. Então Deus tratou cada um segundo o seu nível de conhecimento, de entendimento. Se Deus visitasse pecado de pai e filho e imputasse pecado, todos haviam morrido. Não havia sobrado um, porque a sentença seria a mesma. Mas é o meu nível de conhecimento, de entendimento de Deus, que Deus vai tratar comigo, que Deus vai cobrar de mim. Por isso aquele versículo que fala, muitos de vós não queiram ser mestres. Por quê? Porque conhece mais, entende mais, vai ser mais cobrado. E Deus tratou com eles segundo o seu entendimento, seu conhecimento. Vamos parar com essa baboseira de pegar pessoas que já aceitaram a Cristo e ficar trazendo maldição sobre eles. Dando poder para o pecado, dando poder para a enfermidade, dando poder para demônios. Deixando as pessoas vulneráveis a ataques de Satanás, acreditando em mentiras e enganos. Por que você não olha para a cruz, você não ensina o sacrifício que libertou o homem das mãos do diabo, que libertou o homem da enfermidade e que tem poder para transformar a sua mente, a sua conduta e fazer dele uma nova criatura? Sacrifício versus maldição. 1000-0 para o sacrifício. Maldição não tem poder. A Bíblia fala porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação, condenação, irmão, é maldição. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Vamos deixar de ser fracos e doentes. Vamos nos posicionar à altura do sacrifício perfeito de Jesus. Vamos sair da ignorância, meu irmão. Vamos ler Bíblia. Vamos parar de pregar achismo de aquilo que nós pensamos e principalmente experiência pessoal. Prega o que a Bíblia diz. Não vai na onda de quem fica pregando que teve um Shua e que Deus falou com ele. Qual é a evidência de que Deus falou com esse homem? Deus fala com você, meu irmão, através da sua palavra. Através da sua palavra. Leia a Bíblia. Se posicione à altura daquilo que a Bíblia diz. Eu creio num sacrifício perfeito. Eu creio que não sobrou nada para o diabo. Fazer libertação, meu irmão, Jesus fez na cruz do Calvário. Você quer libertar as pessoas? Ensina a verdade. Ensina a verdade. Porque a verdade liberta. A mentira aprisiona. Fiquem com Deus. O desejo do meu coração é que eu possa ter contribuído com a tua fé e com a sua vida espiritual. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.